Olá pessoas, se você quer entender o que de fato é mitologia grega, então esse vídeo é para você. Então, aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, curta aí o vídeo para você não se esquecer, se inscreva aí no canal se você não é inscrito e comenta aí o que tá achando. E caso queira ajudar o Mitografias, você pode ajudar em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. É com esses apoios que eu consigo manter todas essas produções. E agora vamos para o tema do episódio. Esse é mais um episódio da série do qual eu vou apresentar as diversas mitologias do mundo, né? Então são episódios introdutórios, cada um vou falar de uma mitologia, para você ter noção que ela existe e ver as principais características. Eu já tenho aqui um episódio sobre a mitologia mesopotâmica, qual vou deixar aí o link, e no de hoje é sobre a mitologia grega. Eu admito que eu fiquei pensando o quanto que seria necessário esse vídeo, assim, porque mitologia grega tem muito conteúdo por aí, né? É a mais famosa, tem muita coisa, mas pensando bem, vale sim a pena, porque você pode estar chegando aqui e não conhecer o Mitografias, né? Não ter ouvido os outros episódios, então pode ser algo que te ajude sim a entender melhor aí alguns detalhes e te impulsionar a querer aprender mais sobre mitologia. Então aí fica aí no canal, né? Se inscreve aí no canal que aí você vai aprender mais sobre outras mitologias e sobre a mitologia grega. Mas como eu falei, a mitologia grega ela tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo mesmo, desde obras da antiguidade a obras recentes, a obras ao longo de todo o tempo aí, analisando de forma histórica, de forma psicológica, de forma de narrativa, várias coisas. Obras boas, obras ruins, obras ótimas, obras horríveis. Tem de tudo sobre mitologia grega. Acaba até sendo injusto com as outras culturas e outras mitologias que a gente tem bem menos coisa, né? Infelizmente. Mas falando aí então dos gregos, eu não vou dar detalhes muito aí da cultura e da história grega, né? Porque isso valeria inúmeros episódios, né? E o foco aqui é falar da mitologia grega em si. Mas é bom a gente ter uma ideia aí de quem que são os gregos, né? Quem foram os gregos antigos, da região e tudo mais, para você entender melhor os mitos. Porque a mitologia grega ela dá muita ênfase à geografia, aos locais que a gente tem na Grécia. Por exemplo, o Monte Olimpo. Monte Olimpo é a morada dos deuses gregos, mas ele é um monte que de fato existe. Então é um local ali real que você pode chegar ali, você só não vai encontrar os deuses, talvez, né? Na mitologia grega existe e na realidade existe. Então é um monte que existe na mitologia grega e existe ali no país, né? Na Grécia existe. E falando da Grécia como um país, isso é algo recente, digamos assim, né? A cultura grega é muito antiga, mas dizer que a Grécia como um país é algo recente, que na antiguidade não era exatamente um país. Era uma cultura ali, eram várias cidades, né, vários locais ali que compartilhavam uma cultura, compartilhavam a mitologia, mas eles eram independentes, né? São as chamadas de cidades-estados, que até guerreavam entre si. Esparta e Atenas é um ótimo exemplo disso. A gente aprende, né, até aí na escola, né, que falando de Esparta e Atena, de fato são cidades que existem e na antiguidade existiram, né? Estava ali desde a antiguidade, e na mitologia elas também aparecem. Inclusive, muitos mitos para justificar a existência e o nascimento dessas cidades. Por isso que eu falei que é interessante você entender a localização da Grécia, o que tem na Grécia, né, as regiões. Porque a mitologia grega ela se utiliza disso. Por isso até que a gente tem muitos mitos voltados a reis e rainhas, né? Por exemplo, Minos, rei de Creta, que é um local que existe. Teseu é filho do rei de Atenas. Agamenon, rei de Micenas, né? São todos locais que existem ou existiram ali. Então, a mitologia grega você vai encontrar elementos, né, geográficos reais. Por que disso? Isso não é uma exclusividade da mitologia grega, mas é muito forte nela, porque os mitos servem para validar determinados elementos, né? Validar aquele local, validar aquela cidade, validar a origem daquela cidade, tendo-se aquela narrativa mítica da origem daquele local, né? Saindo um pouco agora dos gregos, Roma, por exemplo, é muito famosa nisso.
história, a origem mítica de Roma, né? Mas isso vamos deixar aí para quando for falar sobre mitologia romana. Mas na Grécia tem muito disso. A própria origem da Grécia também, questão de ser 4 povos que vieram em tempos diferentes e foram ali e até foram ali se estabelecendo e formou essa cultura, né? Tem o que histórico nisso, mas a mitologia também se utiliza nisso daí, pondo determinados personagens ali, os nomes você vai ver, né, que faz referência a esses povos. Em algumas obras você não vai ver eles sendo chamados de gregos em si, você vai ver eles chamados de aqueus, porque aqueus eram um desses povos que se estabeleceram ali, que fundaram, né, que deram origem ao que é a cultura grega. Né? Na Ilíada, eles chamam eles de aqueus, né, eles são chamados de aqueus. Ou então também você vai encontrar como helenos, né, um outro nome aí também, por isso que também se encontra como mitologia helênica. Isso é interessante mostrar isso, você pode encontrar como mitologia grega ou mitologia helênica. E eu falei dessa questão geográfica, mas a gente também tem que entender a questão temporal. O estudo da Grécia Antiga é dividido em alguns períodos, não vou entrar em detalhes agora, mas por que é bom saber disso? Quando a gente estuda a história, né, da Grécia Antiga, a gente vai encontrar os filósofos, os historiadores ali, né, as cidades mesmo, os locais, mas teoricamente a mitologia grega vem antes disso daí. Então a gente vai ver essas pessoas, nas obras clássicas, essas pessoas falando desse momento anterior. Isso também não se prende à mitologia grega, porque quem ou não, a mitologia ela traz muito a origem das coisas, inclusive a origem do próprio cosmo, a origem dos deuses, a origem da natureza. Então, óbvio que ela vai vir antes de tudo, né? Ali é o princípio, muitas vezes, né? Então, todos esses feitos heróicos que tem, as narrativas míticas, vêm antes, né? Seria um período anterior a de quem ali está narrando, das tragédias, né? Quem escreveu as tragédias, né? Quem criou ali as obras, né? As tragédias, e outras obras aí também sobre mitologia, seria um tempo posterior ao que teria ocorrido na mitologia. Mas então, já falando agora da mitologia grega, eu gosto de dizer que a mitologia grega é a mais mitologia de todas. E isso não é falando num juízo de valor, né? Não é dizendo se é melhor ou pior com outras culturas e nada do tipo. Mais porque a ideia de mitologia, e a própria palavra mitologia e mito, vem da cultura grega. A gente trouxe isso de lá, né? A gente manteve, né? Isso ali. A mito é uma palavra de origem grega. Tanto que muita gente até imagina que só existe a mitologia grega, né? Tem gente que pensa dessa forma, né? Não conhece outras mitologias. Então, querendo ou não, o que a gente pensa do conceito de mitologia, do conceito de mito ali, é o que a gente tem dos gregos, né? Lembrando que, se você já conhece a mitografia, você já sabe, mas assim, se você está chegando agora, aqui a gente não trata mito como sinônimo de mentira. É uma palavra que usa-se dessa forma, mas a gente, quando fala de mito e mitologia, é voltado para esse significado da palavra mais no contexto antigo mesmo ali, né? E isso, eu digo aqui o mitografias, mas no geral quem estuda mitologia trata dessa forma, né? Que é mais essa ideia de voltado para uma narrativa, né? A questão ali da narrativa que tem para dar sentido a algo, né? Isso é um mito, isso é uma mitologia, né? Falando agora por alto, né? Então, falar mito não quer dizer que eu estou falando que algo é uma mentira, não é esse o foco aqui. Por isso que aí, quando eu digo que a mitologia tem esse que grego, né? Vem dali, é porque a gente está acostumado com essas narrativas gregas. Então, essa roupagem grega. Quando a gente vai para outras culturas e pega e fala a mitologia daquele local ali, quem ou não, a gente está, de certa forma, pegando essa visão grega e pondo nessa outra cultura que teria uma outra visão de mundo, teria outros valores, teria outra forma de viver, outra forma de entender tudo. Mas a gente põe como mitologia. É necessário ter um certo cuidado nisso, né? Para não desvalorizar, porque cada cultura tem suas particularidades, né? Tem seus conceitos próprios. Mas convencionou-se de chamar de mitologia essas narrativas de origens, ou então essas narrativas que dão sentido, né, aos valores daquela cultura ali. Então isso é mitologia, né? Não vou me aprofundar aqui nesse conceito, né? Mas é só você ter ideia de que mitologia vem dos gregos. Então muito do que você pensa como mitologia, do que as pessoas, né, em si pensam de mitologia, nos gregos encaixa muito bem, né? Porque vem dali. Por isso que eu digo que é a mais mitologia de todas as mitologias.
porque o conceito veio dali. E aí, falando então das características dessa mitologia, como eu disse, os mais conhecidos, né? Eles são politeístas, então é um panteão, né, com vários deuses. Os deuses são antropomórficos, ou seja, se apresentam em forma humana, ainda que tenha-se variações, e forma humana tanto na aparência física, como nas ideias, né, ali, na forma de agir, né, eles têm os sentimentos que a gente vê nos seres humanos, né, os deuses também têm raiva, sentem amor, né, se relacionam entre si, né, conceitos bem humanos. As divindades gregas têm isso daí, mas não deixavam de representar as forças da natureza. Então nós temos os deuses que são os próprios elementos da natureza em si, como temos os deuses que controlam esses elementos, né? Então a gente tem o deus do mar, mas também temos o oceano, que é o próprio oceano, né? Poseidon é o deus dos mares, ele controla ali os mares, tem poder, reina sobre isso, mas o oceano é a própria divindade que é o oceano em si. E aí são domínios tanto naturais, né, como falei, os mares, mas também sociais e humanos, digamos assim, né? Desde deuses dos ferreiros, deuses das cidades específicas ali, né? Deuses da justiça, né? Conceitos mais humanos mesmo. Ou então também deuses da natureza. Tudo isso a gente conhece por causa das obras da antiguidade. E são muitas obras. Muita coisa se perdeu no tempo, mas comparado a outras culturas, a gente tem muita coisa a mais nos gregos do que nessas outras. Tanto essas obras, junto a achados arqueológicos como vasos ou estátuas, ou os templos, ou os restos, né, dos templos, é o que nos dá conhecimento sobre esses mitos, sobre esses personagens, sobre a mitologia como um todo. Referente às obras, a gente tem desde obras voltadas mais a um quê de entretenimento, como os poemas, como as narrativas em si, ou então algumas obras já mais religiosas, mais de culto às divindades, mais de celebração, né, como são os hinos, que muitas vezes é contados em celebrações aos deuses. Aí tem esses hinos que é um quê poético, mas tem um quê muito mais até religioso em si, muito mais de adoração, enquanto as tragédias é mais ali para entreter. Ou então temos algumas obras mais filosóficas, também algumas outras obras já mais históricas e mais de catálogo, digamos assim, né? Algumas onde, por exemplo, Pausanias, um autor antigo que foi viajando pela Grécia e anotando como eram ali os locais, como eram os diferentes cultos, como eram os diferentes templos, tem um quê mais histórico, mais ali de registro. Isso daqui eu tô classificando nada de forma oficial, tá? É mais ali como que são as características, né? Mas pra você ter uma ideia, né? Porque são muitas e muitas obras em si. Mas então, se você quer ter uma noção aí de quais obras são, né? Eu vou citar algumas das mais famosas. Já tem um episódio aqui do qual eu falei as que eu acho mais importantes de você começar a ler, né, de você estudar ali, são tudo obras antigas, né, obras da antiguidade, mas aqui eu vou citar algumas que é, por exemplo, a Teogonia de Hesíodo, Trabalhos e os Dias também do Hesíodo, a Ilíada e a Odisseia do Homero, extremamente clássico, os hinos homéricos, temos também as tragédias, que são de vários autores diferentes, temos a biblioteca mitológica do Pseudo Apolodoro, temos histórias do Heródoto, que apesar desse nome, né, teoricamente voltado para a história, tem elementos míticos ali, e tem muitas outras, né? Muito, muito mesmo, né? Vieram muito ao longo do tempo, que inclusive até essa variedade de obras feito por diversos autores diferentes, em épocas diferentes, né? Em gerações diferentes ali, e também com a variedade das cidades, cada um com seu culto diferente, com suas particularidades, é um dos motivos que faz com que a mitologia grega seja extremamente diversa, né? Mitologia no geral é assim, né? Mas a da mitologia grega a gente consegue perceber ali a mudança de acordo com a cidade, de acordo com o autor, né? Tal autor escreveu de um jeito, tal autor falou que tal divindade é filha de tal, que fez de tal forma tal mito, né? E aí outro já muda, já conta de uma forma diferente. Né? Em outra cidade o culto de tal deus juntava com o de outra divindade, então mudava algumas coisas, né? Por isso que tem essa variedade. E aí, quais mitos a gente encontra nessas obras, né? A gente tem uma variedade de tipos de mitos, mas normalmente a gente encontra muito, isso de novo também, não se prende só à mitologia grega, mas a gente encontra muitos mitos de origem, seja a origem do cosmos, seja a origem dos deuses, seja a origem de determinadas cidades, seja a origem de um elemento específico, né? Explicando como algo é como é, por que ele é daquele jeito, né? Coisa do tipo. A origem da humanidade, né, também. Então, é muito comum isso, que são os mitos etiológicos.
Mas a gente tem também mitos de guerra, a gente tem mitos de aventuras, né? Os heróis ali enfrentando os monstros, enfrentando tiranos. Isso daí se mistura, né? Então a gente vai ter mitos contando a origem de algo, mas é também a aventura de um herói, né? Então a gente tem todos esses elementos e muito mais aí nos mitos gregos. Isso a gente encontra em forma poética, né? A gente encontra em narrativas, mas a gente também encontra em genealogias, né? Genealogia é algo bem importante aí da mitologia grega. Como eu falei que a mitologia serve para dar valor a algo ali, né? Explicar e dar valor, dar sentido, muitas vezes dá valor e dá sentido à existência de determinado local, determinada cidade. E aí determinada linhagem daquela cidade, né? O rei daquela cidade ali tem uma linhagem tal, que aí isso remete a um determinado herói grego. Muitos diziam ser descendentes de Héracles, por exemplo, né? Então validava a linhagem dele, que aí fundou a cidade, então validava a existência daquela cidade. Por isso que genealogias na mitologia grega é bem importante. Tem obras que é isso, é um catálogo genealógico. A própria Teogonia, que mostra a origem do cosmo e dos deuses, que é uma das obras mais famosas, muitas partes delas é isso, são catálogos genealógicos. E aí agora falando dos personagens, antes de falar dos personagens em si, eu vou falar de como a gente consegue classificar esses personagens, porque a gente tem as divindades, e que por si só já podem também ter suas próprias classificações, mas a gente tem os humanos, que aí os que são mais famosos são os heróis. Muitas vezes os heróis são semideuses. Um semideus, ele é um ser que é filho de uma divindade com um mortal. Isso é muito comum na mitologia grega, né? Então essa ideia de semideus e herói é algo bem forte. Muitos dos mitos gregos é voltado a isso, né? O protagonista é um semideus, é um herói. Então a gente tem muito disso daí. Mas além dos deuses e dos heróis, né, dos humanos, a gente tem os monstros, que muitas vezes são os antagonistas dos heróis, né? E um monstro, muitas vezes, ele é monstro por ser filho de um monstro, muitas vezes que é animalesco, né? Ou então filho de alguma divindade, ou então seres humanos que foram transformados em monstros. Isso também é muito comum. E além deles, a gente também tem outras raças, que não necessariamente são monstros em alguns casos, mas também servem como antagonistas, né, em alguns mitos. Muitas vezes também sendo animalescos. Por exemplo, os centauros. Não são necessariamente monstros em si, é uma raça, são animalescos, e em algumas narrativas eles são ali os antagonistas do herói. Sempre lembrando, eu tô falando isso aqui bem por alto, para você ter uma ideia aí dos elementos, tá? Dá para se aprofundar muito mais aqui. Cada elemento que eu tô falando aqui merece no mínimo um episódio, né? A maioria, vários episódios. Mas falando agora aqui dos personagens especificamente, né? Vamos começar pelos principais, que são os deuses, inclusive os principais deuses, porque tem muita divindade na mitologia grega, né? Mas falando dos principais deuses, dos mais famosos, mais adorados, do que tem mais conteúdo, são os deuses olimpianos, que muitas vezes você vai encontrar em muitas obras colocando como os 12 deuses olimpianos. Eu sou meio assim com essa classificação de 12, porque em alguns casos você vai ver que determinado deus não é olimpiano porque ele não mora no Olimpo, então ele não conta ali, mas eles são bem famosos, assim. Então eu gosto só de mostrar que são os deuses mais famosos, que aí no caso são Zeus, que é o deus rei, deus do céu, Hera, que é a deusa rainha e deusa do casamento, Poseidon, que é o deus dos mares, Hades, que é o deus do submundo, Deméter, deusa da colheita, Hestia, deusa do lar, Atena, deusa da sabedoria, Ares, o deus da guerra, Apolo, deus das artes, Artemis, deusa da caça, Afrodite, a deusa do amor, Hefesto, deus da forja, Hermes, o deus dos viajantes, e Dionísio, deus do êxtase. Basicamente esses que eu falei é Zeus, seus irmãos e seus filhos, que são as duas gerações mais famosas, né? Tem gerações antes, tem gerações posteriores, mas esses são os mais famosos, né? E, claro, pode ter algum outro aí que você também fala, esse aqui também é famoso, né? Ali faltou algum, mas esses em geral, toda a lista de divindade sempre vai ter esses daqui, né? Pelo menos esses. Tinha outros até também que tinham um culto bem importante, né? Mas como eu falei, normalmente você encontra esses daqui. E esses daqui, você viu que eu falei ele e falei o domínio dele, né? Muita obra também coloca só dessa forma. O que você precisa ter em mente é que, na verdade, vai além disso, né? Uma divindade, ela não tem só um domínio ali e, tipo, como se fosse um emprego dela, né? Tipo, Hermes, o deus dos viajantes.
Hermes tem muita coisa que é relacionado a ele, né? Poseidon, por exemplo, deus dos mares, mas ele também é deus dos terremotos e deus dos cavalos, e tem todo um porquê de ser assim. E em algumas cidades não tinha tantos domínios, em outras tinha mais, né? Então variava também de local para local. Também, além disso, a gente tem outras divindades relacionadas aos mares, né? Então, colocar só que é uma divindade é de um domínio específico é muito superficial, é muito simplista. Aqui eu estou te falando que é uma coisa introdutória, mas já estou dando essa ressalva, né? E porque muita obra só trata dessa forma. Então fica extremamente superficial. E aí, quanto aos heróis, a gente tem Héracles, que é um semideus, herói, talvez o mais famoso aí da mitologia grega, mas a gente tem Teseu, que é o do mito do Minotauro, Aquiles, que é da Ilíada, Odisseu, que é da Odisseia, né? E tem muitos outros heróis aí. A maioria filhos de uma divindade ou então descendentes de uma divindade em algum ponto, né? Odisseu, se não me engano, ele não é filho diretamente de uma divindade, mas ele é descendente de uma divindade. Em muitos casos, até as pessoas consideram assim como um semideus ou como um herói por ser heróico mesmo, né? Mas tem algum sangue divino ali em algum momento, né? Que na verdade a humanidade por si só é assim, né? E até mesmo Helena de Troia, que em alguns casos não é considerada uma heroína, em outros é, mas independentemente disso, ela é uma personagem extremamente famosa, né? Diz, né, Helena de Troia, ela está relacionada à Guerra de Troia. Porque Troia não é o sobrenome dela, tá? Troia é por causa que ela é Helena do mito da Guerra de Troia. Até agora, foi uma introdução à mitologia grega e, assim, se você já acompanha mitografia, ou se você já conhece mitologia, talvez nada aqui tenha sido novidade para você. Mas, mesmo assim, eu acho importante, né? Esse episódio, como eu falei, é voltado para quem tá conhecendo agora. Mas, o que eu vou falar agora, que eu acho também importante a gente analisar, é não só o que é mitologia grega, mas também o que não é mitologia grega. Como mitologia grega, no início eu falei que o conceito de mitologia é muito voltado porque a gente conhece de mitologia grega, mas ainda assim havia culturas ao redor ali da mitologia, da cultura grega, né, com suas próprias mitologias, então a gente pode confundir algumas coisas. Então eu acho interessante mostrar o que não é mitologia grega. Primeiro de tudo, a gente precisa ter ideia de que o que a gente encontra dos deuses, seja nos mitos antigos, mas num mito antigo específico, ou seja nas representações atuais, isso é só uma versão dessa divindade, né? Nas obras atuais, né, filmes, jogos, séries, quadrinhos, qualquer coisa do tipo, na verdade até é uma adaptação, né, uma representação ali, né, com suas devidas mudanças, e nas obras antigas é uma versão ali, é uma parte daquela divindade. Uma divindade ela é muito mais complexa do que que um mito pode conter dela. Então esse é o primeiro ponto, né, para você ter noção. Então mitologia grega vai muito além do que qualquer parte dela que a gente possa ver ou de qualquer adaptação que a gente veja, né. Mas um outro ponto também, isso é bem importante, mitologia romana não é mitologia grega. Em muitos locais você vai ver que a mitologia, como se a mitologia romana fosse uma cópia da mitologia grega, só mudando os nomes, né? Não. Assim, a mitologia romana, ela teve muita influência da grega, mas não só da grega, mas ela tem uma cara própria, né? Justamente por ter influência de outros locais, ela não é uma cópia da mitologia grega. Não é, isso é algo extremamente simplista. Eu estou preparando já um material sobre isso, para se aprofundar nisso, mas a mitologia romana ela vai ter deuses próprios, ela vai ter cultos próprios, ela vai ter mitos próprios, ela vai ter muita influência da grega, né? Vai ter autores romanos escrevendo sobre mitologia grega e pondo alguns nomes já latinos, né, ali desses personagens, né? Você vai encontrar muita tabela tipo Zeus é Júpiter, Hera é Juno, Hermes é Mercúrio, né, e coisa do tipo. Mas a mitologia romana em si ela é própria, ela vai além disso daí, né? Então não dá para dizer que mitologia romana é a mitologia grega com outros nomes. Claro que também você vai ouvir chamado de mitologia greco-romana. Aí, obviamente, é quando se estuda a mitologia grega e a romana de uma forma geral, porque elas têm sua comunicação, né? Elas têm suas influências, então aí faz sentido. Mas isso é diferente de dizer que é a mesma coisa. É por ser um estudo amplo. O outro ponto é, mitologia egípcia também não é mitologia grega. Aí você vai pensar, óbvio, né? Mitologia egípcia é do Egito, é outra cultura, outros deuses, totalmente diferente, né? Você tá certo nisso. Mas por que eu estou dizendo aí que não é a mesma coisa? Porque o que acontece o Egito ali estava próximo da Grécia, teve influência, teve comunicação,
né, entre as duas culturas. E por mais que a gente veja totalmente diferente, e é diferente, é outra cultura, é outra mitologia, teve sim algumas influências, né, no sentido de algumas divindades se uniam, né, ali, algumas divindades e criava-se uma outra divindade, né, o culto daquela divindade, a representação daquela divindade se unia com uma grega e uma egípcia e criava uma outra divindade. Um exemplo que a gente tem é o Serapis, que de certa forma é Hades com Osíris. Falando a grosso modo, né, tem uns detalhes a mais nisso, mas você vê a imagem do Serapis, você vai ver uma imagem bem estilo grega. Ele é uma divindade que só existe porque tem os gregos e tem os egípcios, né? Uma fusão aí de divindades específicas, né? E aí, então, aquilo lá é mitologia grega? Você não vai ver um mito de Serapis junto ali com os mitos gregos, né? Algum autor de alguma tragédia pondo Serapis em si, né? E mesmo quando tem algo assim, é algo específico, né? Não é algo dentro ali da mitologia grega por si só. É uma influência egípcia que teve. E outra coisa que a gente tem que ter noção é como os gregos viam os egípcios, viam a mitologia egípcia, né? Viam os deuses egípcios. Tem mitos gregos, tem algumas histórias, alguns autores colocando que os deuses egípcios nada mais é do que versões dos deuses gregos ali, e até menosprezando um pouco, né, em alguns casos. Para os egípcios não seria isso, mas para os gregos eles colocam essa visão, né? Então isso que a gente tem que ter noção. Então a mitologia egípcia não é grega, mas ela, em algumas obras gregas, você vai ver uma pincelada dela ali. Até porque essa questão de juntar deuses ou ver os deuses dos outros panteões, das outras culturas, isso é muito comum porque, como eu falei, não só os egípcios, mas muitas outras culturas estavam ali ao redor dos gregos, né? Não só os egípcios e nem os romanos, como eu citei anteriormente, né? A gente tem muitas outras que vieram antes também ou que estavam ali ao redor conforme a cultura grega foi crescendo, né? E aí muitos deuses gregos, até na verdade, são importados, digamos assim, né? São deuses estrangeiros, são deuses que eram de outras culturas e aí o culto deles, a representação deles foi passando para a Grécia, né? Muitos dos deuses, até os principais ali, são assim, né? Dionísio é assim, Hera é assim, Afrodite é assim, tanto que Afrodite é muito comparada com Inanna ou Ishtar, que é dos povos mesopotâmicos. Ishtar não é mitologia grega, mas Afrodite vem dali, né? Como Afrodite dependeu dali dos mesopotâmicos. Isso é um exemplo, mas isso a gente pode pôr para inúmeras outras divindades, né? Como falei, Dionísio também é uma divindade que veio de fora, né? É uma divindade importada. Muitas divindades, por causa dos etruscos, que eram uma cultura anterior aos romanos, influenciou os gregos e foram influenciados por eles. Então, divindades gregas têm características de divindades etruscas. A mitologia frígia, por exemplo, é uma outra cultura que é ali próximo ali da região da Grécia, que vai te apresentar divindades que você vai olhar e vai ver, pô, isso daqui é grego. Ou então até com nome de divindades gregas, mas você vai ver que é outra cultura, outro panteão. Mas a divindade grega veio daquele ali e pegou elementos dali e aí aquela divindade é grega ou não é, né? Por exemplo, Cibele. Cibele é uma deusa frígia, mas ela é muito comparada com Reia. Reia é a mãe de Zeus, né? E aí, Reia é uma divindade grega? Ok, vamos chamar que sim, porque é mãe de Zeus. Mas ela também é chamada de Cibele. E essa Cibele é dos frígios. Tem esse amálgama das culturas, né? Isso é muito comum em várias culturas. Nos gregos não seria diferente. Isso é uma coisa que eu acho que se torna muito legal de ver, porque torna mais confuso mesmo. Aí mostra que uma cultura, e com isso sua mitologia, não é algo fechadinho ali. Não é algo cercado que não vai ter influência de fora e nem influência fora. Muito pelo contrário. Ele influencia e é influenciado muito pelas culturas ao redor. Mas a gente tem que ter noção até onde vai. Não é porque é influenciado que eu posso dizer, então, que Osíris é um deus grego. Porém, tem uma divindade que vem de uma junção dessa divindade de Osíris com uma divindade grega que cria-se uma divindade com um aspecto grego. Mas Osíris é grego, então por causa disso? Não, ele é egípcio. E Hades é grego. E essa outra divindade, sabe? É uma fusão. Como falei, Cibele não é exatamente grega, mas ela tem uma comunicação ali com os gregos e é de uma outra cultura, né? Então, isso que eu acho bem interessante, se torna-se confuso, sim, mas é bom ter essa noção, porque, pelo menos sabendo disso, quando você vê essa divindade, você já vai entender porque ela é daquele jeito, né? Já vai entender de onde ela é, né? Quais povos adoravam ela, como que era a adoração,
como que eram os mitos, né? Por isso que é interessante falar. Então, toda cultura influencia as culturas que estão ao redor e é influenciado por elas. Acontece que dos gregos é onde a gente tem mais conteúdo comparado com muitas outras, né? Comparado com os frígios, comparado com os etruscos, né? Comparado até com os egípcios, né? A gente tem muito mais coisa grega em si. Então, a mitologia grega acaba sendo mais definida, né? Melhor definida. Isso não... De novo, eu não estou valorizando mais os gregos em si do que esses outros. É uma questão do que a gente tem de conteúdo, né? Do que foi se mantido e aí o que a gente tem para conhecer essas culturas, né? Seria muito legal que a gente tivesse o tanto de obra que a gente tem dos gregos, né? O tanto de conhecimento que a gente tem da mitologia grega, dizendo só mitologia, não vou nem entrar só tanto na questão da cultura. Se a gente tivesse o que a gente tem na quantidade de mitologia grega das outras mitologias, seria ótimo, mas não tem, né? Infelizmente, por N motivos, né? Foi se perdendo, foi se mudando, né? Por ser mais antigo, ser outras regiões e tudo mais, né? N motivos. Da mitologia grega, a gente tem mais coisa mais definida, é mais fácil de você visualizar, né? O que é ali a mitologia grega. Não que isso não tenha influência de fora e nem que influencie fora. Por isso que se você curte, então, a mitologia grega, né, muita gente gosta aí de muitas outras mitologias, né, cada um tem sua mitologia favorita, mas se você curte, compensa se aprofundar, porque tem muita coisa, né, para se aprofundar na mitologia. Esse daqui é um episódio mais introdutório, mesmo assim eu vi que ficou muito longo, né, aqui o episódio, mas é porque, como eu falei, mitologia grega a gente tem bastante coisa, mas dá para se aprofundar, cada elemento aqui dá para se aprofundar. Por isso que eu tenho uma certa ressalva com alguns livros, né, algumas fontes aí de conteúdo, não as fontes antigas, né, da antiguidade, ali eu indico todas, mas tem muita obra atualmente aí que vai apresentar a mitologia grega e fica muito superficial. Aqui foi, de certa forma, superficial, já com esse propósito de te mostrar que dá para se aprofundar, mas tem muita obra que não apresenta isso. Então eu não indico tanto. Agora, porém, eu vou dar 2 indicações de livros que eu acho que eles realmente se aprofundam, 2 séries de livros que realmente se aprofundam, mas apesar de se aprofundar, e aí você pode pensar, pô, então é complexo, é difícil? Não, eles são introdutórios no sentido assim, de que você pode não conhecer nada e começar a ler ali e vai realmente entender bem. São longos, porque tem conteúdo, mas não são difíceis. Vai ter alguns livros de mitologia grega que é difícil, que eu não recomendo, ou de mitologia em geral, né? Por exemplo, do Campbell, tem muitos livros que eu não recomendo, se você está conhecendo mitologia agora, começar a ler. Esses que eu vou indicar são apresentando os mitos, apresentando os deuses, e são referências, né, ali, e vale a pena. Porque aí, no caso, é a trilogia de mitologia grega, que é a mitologia grega volume 1, volume 2, volume 3, do Junito de Souza Brandão, é um autor nacional, já é clássico e aí sim, muita coisa que você vai encontrar de mitologia usa eles como fonte, então por que não ir já nessa fonte, né? Melhor do que isso é ir nas fontes da antiguidade, que também recomendo, mas se é para ser um livro aí que vai te apresentar características e até explicar, né, como é a mitologia grega, vale muito a pena. E o outro que são 2 livros, que é a mitologia dos gregos, que é do Karl Kerene. Esse já é um autor internacional, já mais antigo, mas também muito bom. Vale a pena você começar a estudar mitologia, ou então mitologia grega, por esses livros. E eu digo isso por experiência própria, porque eu comecei a estudar mitologia pelos livros do Karl Kerene, sabe? Então eles são de fácil compreensão. Eu comecei lá no final da minha infância ali, na minha adolescência eu comecei a estudar mitologia e foi por esses livros. Então compensa, te apresenta de forma realmente mais aprofundada, não vai só ficar te dando uma listinha de deuses, uma versãozinha resumida de um herói, de uma divindade ali, de um mito, já coisa que em qualquer lugar se encontra. Que é tão superficial que você acaba não aprendendo nada. Então eu acho que vale a pena esses livros. É bastante página, é bastante conteúdo, mas justamente por isso que são bons. E é fácil de entender. Então não tenha medo de ler eles, né? Fica essas 2 indicações aqui. Então é isso, né? Esse episódio aqui, apesar de ser introdutório, apesar de apresentar o que é a mitologia grega, ficou bastante longo, né? Mas espero que tenha gostado, espero que tenha chegado até aqui. Outras mitologias eu vou fazer, talvez não vai ser tão longo, né? Porque também não tem tantos detalhes para falar. Mas espero que tenha curtido a ideia desse episódio, né? Se você já conhece mitologia grega, eu sei que isso daqui talvez não tenha trazido tantas coisas novas, mas aqui é um vídeo para
todos os tipos de público, pessoas que estão chegando agora, que estão conhecendo agora. Então, se você está conhecendo agora, comenta aí, diz aí, né? Diz aí se ficou empolgado, né? E vai atrás desses livros, vale a pena, vale muito a pena. Espero que tenha gostado, curta aí o vídeo, comenta o que achou e apoia aí o canal, né? Tem o apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E é isso, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.